São Paulina, salve torcedores, tricolores de todo esse país, de todo esse planeta, raizeiros. O meu muito obrigado pela participação, pelos comentários, pelas inscrições que cada vez aumentam. Meu Deus, que legal, a gente fica muito feliz e fica muito grato aí pela parceria de vocês, viu, meus amigos? Aqui no canal do São Paulo Raiz com o Rony Altieri. Muito obrigado novamente. E se conhecer algum amigo São Paulino aí que não conhece ainda o canal do São Paulo Raiz, por gentileza, dá esse toque pro cara, dá uma força aqui pro canal, que legal, a gente fica, como eu já falei, bastante feliz com tudo isso que tem acontecido com o canal Tricolor. Mas enfim, né? Infelizmente na outra ponta, infelizmente do outro lado, o nosso querido, amado, gigante e tão sofrido ultimamente São Paulo Futebol Clube, passando esses perrengues, né? Torcida tricolor revoltada, conversando com muita gente de várias partes do país. Não tem um sequer que não está chateado, revoltado, triste, né? Angustiado com essa realidade que o São Paulo tem vivido nesses tempos. Quando a gente pensa que a coisa vai evoluir, que a coisa vai pegar no tranco, né? Que de repente o São Paulo entre numa linha de progresso, aí acontece uma derrota na forma como aconteceu no Mineirão na última quarta-feira. Não, a questão não é a derrota. A questão é a maneira como essa derrota aconteceu. É isso que tem revoltado a torcida com relação a jogadores, com relação a dirigentes. E eu sempre falo, se você está ganhando, os problemas acabam colocados numa gaveta e guardados. Então aí o ânimo, a alegria, a gente compra camisa, a gente vai para o estádio, né? A minha querida Maísa viajou lá, não sei quantos quilômetros de Minas Gerais para ir para o Mineirão assistir junto com uma turma de amigos. Chegam lá, tem uma derrota dessa, né? Então realmente a gente fica chateado. Quando perde, o que acontece? Os problemas, a gente abre a gaveta, pega os problemas e põe na mesa. É assim que funciona o futebol e é assim que funciona a vida, na verdade, né? Então é muito importante a gente tentar esmiuçar um pouquinho isso daí. Há algumas semanas, há vídeos atrás, eu fiz um vídeo falando das contusões, né? Quem é o culpado? Contusão, quem é o culpado? E agora eu vou abrir um vídeo aqui para a gente tentar compartilhar com vocês, interagir com vocês, e vocês nos comentários aí, por favor, né? Para falar um pouquinho desse momento, dessa situação, dessas dificuldades todas que vive o São Paulo. Por que disso? A gente já sabe grande parte delas. Só que por saber os problemas, automaticamente, a gente quer entender que existe a solução para isso. E eu imagino que esse que seja o grande impacto que nós vamos ter, a grande decisão a ser tomada, uma decisão radical. Não dá para tratar um problema sério de saúde com melhorar o infantil, né? Então a gente tem que ter o remédio certo para poder acertar as situações, para poder acertar esses problemas todos. Até porque, meus amigos, paciência é algo de luxo nas prateleiras do São Paulo Futebol Clube, nas prateleiras do Morumbi. Ninguém mais tem paciência e isso é extremamente compreensível. Vamos lá, até quando, né? Até quando vai essa paciência da gente, meu pessoal? Até quando a gente aguenta isso? Já esgotou essa paciência? Ninguém aguenta mais pensar, né? A cada momento, num momento novo, e depois você se frustra, enfim, essa situação toda. Essa é a grande questão, né? Eu costumo dizer que essa paciência ela se renova a cada técnico, né? Cada técnico que entra, começa um trabalho, cai, começa a ter problema, uma série de problemas, os mais variados possíveis. Aí a gente começa a insistir para que o técnico sai, entra um outro, aí a paciência é renovada. A gente toma uma dose de paciência na veia, cada vez a dose vem menor, cada vez a nossa paciência vem menor e é natural, é compreensível que isso aconteça, né? Os amigos falam para mim, Rony, mas o treinador não tem culpa. Eu vou dizer para vocês, claro, é uma opinião minha, o treinador também tem culpa, um também desse tamanho, né? Um também desse tamanho no meio da frase. O treinador, ele é tão responsável quanto as demais áreas do clube, quanto os jogadores, quanto a direção, quanto, enfim, todo mundo. Menos a torcida. Não queiram vir culpar a torcida, gente, para mim, né? Tem gente que adora falar, mas a torcida do São Paulo é modinha, a torcida do São Paulo é mimimi. Próprio torcedor do São Paulo falando. Pelo amor de Deus, cara. O cara vem falar isso pra mim e encerrou o assunto comigo, né? Culpar a torcida. Se tem alguém que ama, alguém que é apaixonado pelo clube, alguém que, né, gasta o seu dinheiro suado
pela instituição é o torcedor ou mais alguém. O resto só recebe da instituição. O resto só mama na teta da instituição. Os únicos que não fazem isso, salvo algumas exceções aí que não tem necessidade de comentar, são os torcedores são paulinos, né? Todos nós. Esses aí que viajam quilômetros e mais quilômetros. O Antônio Júnior, um amigo nosso lá de Lençóis Maranhenses, ele estava me contando que ele viajou 650 quilômetros para assistir o São Paulo em Fortaleza, de carona. Ele pediu carona num caminhão e foi. Para você ter uma ideia como é que funciona o torcedor são paulino. Eu, quando era mais novo, fazia minhas loucuras, viajava por esse Brasil inteiro também, saía mais cedo do serviço, ia pro Rio assistir jogo, voltava de madrugada, ia trabalhar de manhã, meu Deus do céu, né? A epopeia do Mineirão, que eu estive no Mineirão, 2 ônibus da Força Total que saíram de Santo André. Hoje em dia vão 500 ônibus, naquele tempo a torcida do São Paulo era menor. Então a gente fazia 1000 loucuras e ainda faz 1000 loucuras pelo São Paulo. Só a torcida faz, então, portanto, não me falem de torcida. Nós vamos falar aqui realmente dos problemas. Vamos elencar os problemas rapidinho? Vamos elencar. A gestão Leco e os seus. Meu Deus do céu. O que virou o São Paulo Futebol Clube na mão desses últimos presidentes, né? Que se sucederam na maldade, na incompetência, na ruindade, infelizmente. É isso que acontece com São Paulo. Má gestão, má administração danosa à instituição. Né? Quem viu o São Paulo e quem vê o São Paulo, isso é fruto de quê? Da torcida? Isso é fruto de quem faz a gestão. Nas empresas desses senhores, possivelmente, a gestão é diferente da que eles praticam no São Paulo Futebol Clube. Portanto, é lógico, a gestão em todos os ambientes, em todos os aspectos, ela é fundamental ao sucesso. Senão você não vai ter sucesso. Claro, é o que acontece com a gente hoje, eu tenho outra explicação, né? A diretoria de futebol, pois é, a gente passou pelo seu Pinote, a gente está com o seu Raí, e a gente percebe que sai dinheiro, e nada de novo acontece no São Paulo, né? O São Paulo entrando aí num buraco cada vez maior, que a gente não sabe onde vai parar, com relação a pagar salário de jogador que não joga, pagar salário de jogador que joga em outro time. Péssima gestão do gigante Raí, gigante dentro das 4 linhas, gigante do futebol. Claro que dói no peito falar do Raí, o Raí que nos deu tantas alegrias, tantas glórias, tantos títulos para o São Paulo, tantos troféus levantou, vendo essa administração agora. E assim, eu vou dizer que é intencional? Claro que não é intencional, mas é incompetente, né? E ele deve saber que a coisa não está tendo resultado por força muito daquilo que ele vem fazendo. Não tem como esconder isso daí, por mais que a gente admire, por mais que a gente exalte a história do Raí dentro do São Paulo Futebol Clube. Vai esconder? Não tem como, né? Então a diretoria de futebol porque tem que ter gestão, né? Tem que cobrar jogador, tem que chegar junto no jogador, tem que, ao contratar, verificar a personalidade desse jogador. Se esse cara quer continuar sendo campeão, mas ele já foi campeão lá, agora ele vai querer continuar sendo campeão, não adianta falar, sei lá, eu tenho que ter um medidor. A gente, quando vai procurar trabalho, a gente vai lá e faz lá 1000 exames para o cara saber se você é o cara ideal para a empresa dele. E esses jogadores que vêm e se encostam aí aos montes, né? Como Wesley um dia veio, não é verdade? Como Miguel Bastos um dia veio. Meu Deus do céu, eu vou ficar falando o nome aqui até amanhã cedo. Então a gestão do futebol, ela não só que tem que ter a competência de contratar pessoas, homens, né? Jogadores que tenham um perfil vencedor, que queiram vencer com a gloriosa camisa do São Paulo, como também ela tem que fazer uma gestão disso tudo, de cobrar o jogador que ele contrata. Senão fica banho-maria, velho. Senão até eu quero um emprego desse, velho. Como é que é? Ganhar 200, 300, 1 milhão e não ser cobrado? Até eu quero. O que se cobra hoje no São Paulo? Redes sociais. Nós aqui, vocês, os amigos, quando comentam, eu quando falo, os outros blogueiros aí. Sim, nós cobramos do São Paulo e dos jogadores. Por quê? Porque nós amamos a instituição e não ganhamos nada dela pra amá-la. Esse negócio também de jogador, eu sou São Paulino, beijar a camisa, já foi, né? A gente já não cai mais nesse conto. Então a diretoria de futebol tem sim uma grande responsabilidade, enorme responsabilidade nisso, não é? Comissão técnica. Gente, como é que eu vou isentar a comissão técnica?
Me digam. Se eu tenho alguns exemplos de clubes tão conturbados, tão bagunçados, às vezes até mais bagunçados, quase que eu derrubei a bola aqui, né? Às vezes até mais bagunçados, que dentro do campo funciona. Tem time aí que está acima da gente, que está essa bagunça, essa confusão, essa péssima gestão, né? Compra de jogador errado, enfim, um monte de bagunça que você vê que acontece, mas dentro das quatro linhas a coisa funciona. Funciona por quê? Porque o técnico comanda. Porque o técnico manda. Eu não vou ficar dando exemplo aqui, vocês já sabem de que eu estou falando. O técnico comanda. Então o presidente, que é danoso ao clube, ele fica fora e deixa o técnico tocar o barco e ele recebe os louros também da vitória, né? Ó, o presidente do time que está aí na frente. É assim que acontece, então comissão técnica tem sim, tem que cobrar jogador, tem que apertar jogador, e se não for respaldado pela diretoria de futebol, tem que fazer o quê? Meter a língua nos dentes, tem que falar, pedir a conta e ir embora. Passaram um monte de treinadores já passaram pelo São Paulo. Aí eu pergunto, onde estão esses treinadores hoje? O que fazem esses treinadores hoje? Vou fazer um Globo Repórter dos ex-treinadores do São Paulo. Meu Deus do céu! Foram também incompetentes para fazer a gestão do campo. Foram também. Sabe por quê? Se eu sou contratado para fazer uma coisa, se eu tenho carta branca, se eu não tenho, já complica. Já fala, opa, aí você vai complicar comigo. Se eu tenho carta branca para trabalhar, eu chego lá, começo a sofrer uma série de pressões, começo a sofrer a falta de apoio da diretoria ou dos jogadores, das duas uma. Ou eu saio, peço o boné e vou embora e falo o que está acontecendo. Ou, amigão, eu fico lá até definhar. Aconteceu com o Dorival, aconteceu com o Cuca, aconteceu com um monte de treinadores que definharam dentro do São Paulo, né? Foram engolidos dentro do São Paulo, também por incompetência, hein? Eu não estou defendendo treinador aqui, não estou dizendo que são bonzinhos, que são excelentes, nada disso. Repito, aonde estão os ex-treinadores que treinaram o São Paulo hoje? Qual a qualidade que eles têm, em que time que eles estão atuando, vocês vão ver. Aí vocês já vão ter uma ideia do que foi trazido para dentro do São Paulo. Portanto, o que a gente mais quer é que o nosso querido Fernando Diniz, ele de alguma maneira não caia nessa mesmice. Rony, mas nós vamos cobrar o Fernando Diniz por 5 jogos? Vamos, porque a paciência que diminuiu, a paciência acabou. Lembra que eu falo? Cada técnico que entra e pede tempo e pede paciência, ele está sendo utópico, né? Ele está querendo viver numa utopia que não existe no futebol e no São Paulo Futebol Clube de uma década perdendo. Não existe isso. Ele pega todo o passivo, todo treinador que entrou e não foi competente, ou que não foi apoiado, ou que tomou um cornão dos jogadores, todo treinador, automaticamente ele deixou um pouco para esse treinador que chega. Então esse cara vem arrastando aí Ele vem arrastando aí 25 sacos de cimento, Fernando Diniz. Porque ele pega todo esse passivo. Não é? A gente não é campeão há 10 anos. Para mim, pouco importa se o treinador entrou agora ou o treinador entrou depois. Eu estou dizendo em termos gerais, para que vocês compreendam, porque eu vi a irritação do pessoal, eu tentei ser bastante comedido no pós-jogo contra o Cruzeiro, porque eu queria entender um pouco mais aquilo, sem deixar a emoção tomar muito conta, mas é difícil, é complicado. Né? Em se tratando de uma instituição que a gente ama. Até porque só com a emoção a gente não vai resolver o problema, né? Talvez piore. Então é emoção mais razão. Se não juntar as duas coisas vai ficar uma porcaria. E no futebol o sentimento, a emoção é gigante. É difícil você controlar e a gente entende perfeitamente. Então o que a gente quer do Diniz? Que tome postura. O Diniz é um cara... Quando o Diniz chegou, e eu o apoiei e continuo apoiando, eu vou dizer daqui a pouco por quê, e até quando, eu vou dizer também para vocês por quê. Quando o Diniz chegou, ele não era o técnico que eu imaginava para o São Paulo, mas o Diniz tinha, espero que ainda tenha, a atitude que eu queria de um treinador de São Paulo, vendo ele nos outros times. Não estou falando de resultado, eu estou falando de atitude, é diferente. Entenderam? Então, a partir do momento que ele é meu treinador, eu vou falar, não, eu não quero esse cara e não vou torcer pro São Paulo porque eu não quero esse cara. A gente não faz isso, né? A gente torce para ele dar certo. Se o Diniz der certo, se o preparador físico der certo, se o elenco der certo, o São Paulo dá certo e a gente dá certo. É o que a gente precisa, é o que a gente quer.
Portanto, a gente quer o Diniz que a gente via, gritando com o jogador, chamando o jogador à responsabilidade, trabalhando essa parte no jogador, o cara que veste uma camisa gigante, a maior camisa do futebol brasileiro. 3 mundiais, 3 Libertadores. O resto vai juntando os títulos aí, não chega nem aos pés disso daí. Entenderam? Então que os jogadores se comportem como deveriam se comportar usando a camisa do maior clube do futebol brasileiro. O mais vencedor do futebol brasileiro e um dos mais novos. Imagina se a gente ganhasse tudo, então, que nós acabamos perdendo e 10 anos sem ganhar nada. Né? Então a gente quer a atitude do Diniz. Se eu tenho paciência ainda com ele, é claro que eu tenho. Porra, o cara tá 5 jogos, vamos pra razão? 5 jogos. Peraí, eu vou cobrar. Como é que eu vou cobrar o Diniz por 5 jogos? Sim, vejam bem. Eu posso criticar, eu não posso pedir a cabeça do Diniz agora. Porém, Diniz, um recado pra ti, um respeito gigante que eu tenho por você e todo o apoio que eu te dei e vou continuar te dando. Nós temos pela frente 3 jogos, Diniz. 3 jogos importantíssimos do São Paulo. E para sorte nossa, de toda a coletividade tricolor, não é sua não, é nossa. Nós temos o Avaí em casa, nós temos o Atlético Mineiro em casa. São 2 jogos, 6 pontos, ponto final. Eu não vou nem discutir mais nada. 2 jogos, 6 pontos e ponto final. Pois bem, a terceira partida nós vamos pegar o Palmeiras na Arena Ananias. Nós vamos pegar o Palmeiras lá. O grande momento de Fernando Diniz do São Paulo. Entenderam? Esse momento do Fernando Diniz ele pode ser tudo ou nada para o São Paulo. Até porque não ir a Libertadores é nada para o São Paulo nesse momento. Menos renda, menos dinheiro, menos publicidade, menos estádio cheio, menos um monte de coisa. Portanto, nós temos que ganhar 3 jogos seguidos. Para minha paciência, para eu pegar uma dose maior de paciência e aplicar e para eu ficar mais paciente com o Fernando Diniz. Portanto, a minha paciência, Diniz, ela tem 3 jogos pela frente. Eu espero que você compreenda. O futebol é assim e você sabe. E tempo e paciência, quem precisa, na verdade, né? Ou quem quer ter, é o treinador da seleção do Tibete. Você vai lá, treina o Tibete, tranquilo, monge, já falei isso aqui para vocês, e aí tá tudo em paz e tudo tranquilo. Legal, gente? A paciência com o resto, que eu citei aqui, já acabou faz tempo. Com os jogadores, já acabou faz tempo. Jogadores sem personalidade, jogadores sem vontade, jogadores que dormem dentro do campo, jogadores que usurpam da camisa, jogadores que desrespeitam a camisa do São Paulo. Isso aqui para mim acabou faz tempo. Eles têm que provar que eles são responsáveis e estão ali por merecimento. Não sou eu. Não sou eu que tenho que pegar o cara no colo, né? Dar uma madeira na boca do cara. O tal do elenco fralda cheia tá por um fio pra gente voltar a acreditar que seja fralda cheia. Há um tempo atrás eu pedi pro marketing de São Paulo fazer um uniforme amarelo pro tricolor. Porque é um desrespeito esses caras usarem a camisa desse jeito que eles usaram. Poxa, Rony, domingo foi tão bem, quarta-feira foi tão mal. Vamos compreender? Estamos compreendendo, eu estou compreendendo, mas eu não posso admitir a má vontade, eu não posso admitir o desrespeito à camisa. Quando não joga nada em campo, é desrespeito à camisa, é desonrar a comida colocada no prato pelo São Paulo Futebol Clube. Isso eu não quero ver. E não vou aceitar de jeito nenhum. Não é? Então assim, que o elenco cresça, que Diniz cresça no São Paulo, porque independente da administração, que é horrível, o campo tem que funcionar. E eu acredito ainda que vai funcionar na mão do Diniz. Lá no fundo, por quê? Porque a gente é o clube da fé, né? Porque a gente sempre tem esperança. No fundo, a gente tem esperança. 3 jogos, elenco. 3 jogos, Fernando Diniz, para vocês provarem pra gente que a gente merece, né? Investir em vocês, né? Que a nossa esperança vale a pena ainda no trabalho de vocês. Legal, gente? Um salve rápido e especial para todos vocês, é claro, mas para o Ronaldo Matias, que está em Araruna, na Paraíba, que maravilha, com a esposa Ana. O meu querido Rei Danis, desculpe, viu, Rei Danis? Rei Dani, está em São Paulo, a filha Ivna, tem 3 anos, ele está em Sobral, no Ceará. O Rômulo Sena está em Natal, no Rio Grande do Norte. O Erivaldo em Cortez, no Pernambuco, que maravilha. E o Léo Azevedo na Inglaterra. Aí, vou te falar. Grande, Léo, grande abraço para vocês. Avante, tu és forte, tu és grande. São Paulo Futebol Clube, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Um abraço, gente.